Não, você não precisa gastar centenas de milhares de reais para deixar sua casa chique e aconchegante. No vídeo de hoje eu vou te dar 10 dicas simples de como conseguir deixar sua casa sofisticada, aconchegante. Não, eu não tô falando da casa do famoso que usou um lustre de cristal de 10 metros de altura. Eu tô falando da sua casa real. A dica número 1 é a integração dos espaços. Quanto mais a gente tiver essa harmonia entre os espaços, mais amplitude, mais conexão, mais chique, mais sofisticado, mais aconchegante vai estar a sua casa. Então, ao invés de colocar a cozinha lá escondida, assim, bem longe, onde a pessoa fica ali, né, meio triste, coitada, sem conseguir conversar com ninguém enquanto lava um prato, né, enquanto faz um almoço, enquanto faz alguma refeição. A gente tem essa cozinha integrada com essa sala, então a gente tem essa conexão visual que acaba deixando o ambiente bem mais sofisticado, o ambiente bem mais aconchegante, porque a gente tem uma unidade só quando a gente tem essa harmonia. A dica número 2 é o minimalismo. Sim, quanto mais você entulhar a sua casa, quanto mais itens de decoração, mais objetos você colocar, menos aconchegante, menos sofisticado, menos chique vai estar a sua casa. Então, menos é mais, literalmente. É preciso ter uma harmonia, é preciso saber dosar aos poucos cada coisa, cada item. Lógico, tudo precisa, né, contar uma história. Sua decoração precisa contar a sua história, precisa estar dentro do seu contexto. Ninguém tá falando aqui pra você deixar a sua casa com cara de apartamento decorado, tá? Isso aqui faz nesse sentido. Eu tô falando pra não encher demais as coisas. Você gosta, por exemplo, de porta-retrato? Não precisa ter 30 porta-retrato numa prateleira, gente. Vamos dosar, vamos escolher as peças que são mais importantes pra você e eliminar aquela poluição visual, tá entendendo? Faz sentido? É engraçado, porque às vezes você vê, sei lá, numa foto aí, numa imagem no Pinterest, né? Você vê aquela sala, aquela coisa incrível, linda, e você tenta replicar na sua casa. E você fica depois se questionando por que não ficou assim tão harmônico como tava naquela imagem, né? Às vezes é justamente por isso, pela quantidade de elementos que você colocou naquele espaço, pelo excesso. Vamos ter cautela nas coisas que a gente escolhe para expor na nossa casa, para não dar aquele ar muito pesado. O terceiro item, bem polêmico, são os acabamentos fuscos. E nesse item, no caso, entra assim, o porcelanato polido. Se você gosta muito, eu não tô dizendo pra você não pôr na sua casa, tá? Que ela não vai ficar chique e tal. As pessoas acham que o porcelanato polido, por exemplo, tá muito ligado ao glamour. E pode até tá, mas glamour não necessariamente quer dizer que aquilo é sofisticado, quer dizer que aquilo tá aconchegante. Então, quanto mais a gente tiver assim, os acabamentos foscos, mais aconchegante a gente vai ter naquele espaço. E isso tem uma explicação. Vem cá, vamos pensar. Na natureza, a maioria dos elementos tem esse acabamento fosco. Nós, como seres humanos, a gente tenta sempre se aproximar do que tem na natureza, porque é o que traz aconchego pra gente, é o que deixa a gente mais confortável. Então, se a gente tem muitos elementos com brilho na nossa casa, a gente menos vai sentir aquele aconchego. Um porcelanato acetinado, um acabamento, né, menos brilhoso, ele vai ser muito mais aconchegante para você do que um porcelanato polido. Então, gosta muito do porcelanato polido? Ok, não tem problema. Vamos saber escolher pontualmente os locais que a gente vai colocar ele, para ele não ficar gritando demais e deixar sua casa ali com cara de casa de espelho, sabe? Um quarto de espelho que você fica vendo um monte de coisa refletida e fica em excesso de informação. E coincidentemente, não coincidentemente, o quarto item é essa aproximação com a natureza. É esses elementos naturais. Então, quanto mais elementos naturais a gente traz para nossa casa, mais aconchegante, mais sofisticada ela também vai estar. Então, por exemplo, se a gente traz, né, uma planta, um verdinho, texturas mais naturais, como um tecido natural, como um linho, um algodão, por exemplo, uma madeira, uma pedra natural, a gente vai ter essa sofisticação que aconchega um pouco mais. Mas calma, nesse caso aqui eu não tô falando pra você pegar uma pedra natural e colocar no seu muro inteiro, sabe? Sair colocando tudo. Porque sua casa vai ficar com cara de casa medieval. E eu já vi isso acontecer muito por aí. As pessoas, de novo, pecar pelo excesso. Dosa. Não precisa ter tanto, mas também não precisa ter nada. Legal ter esse equilíbrio, tá entendendo? A quinta dica é ter um teto liso, ter um teto mais minimalista. O que é que você quer dizer com isso, Jéssica? O teto, assim como o piso, assim como as paredes, são elementos grandes, são elementos que chamam muita atenção. Então, quanto menos elementos você tiver naquele teto,
mais sofisticado, mais clean ele vai ser. Então saber dosar, quantificar a quantidade de luminárias necessárias para aquele ambiente, deixar aquele teto mais liso possível, sem necessariamente estar cheio de adorno, não estar cheio de sanca, estar cheio de fita de LED, RGB, essas coisas. Quanto mais clean, quanto mais limpo tiver esse teto, mais sofisticado ele vai estar. A intenção não é que o teto chame muita atenção. A intenção é que ele passe despercebido e faça somente a função dele. Então já sabe, né? Vai começar a obra, já pensa. Eu não vou colocar várias placas de LED no meu forro, de jeito nenhum. Porque vai ficar cheio de informação. E não vai ficar aconchegante pra você, você vai ficar com aquele monte de ponto de luz ali que você vê todo dia. Não é legal. Equilíbrio. A chave do negócio é sempre o equilíbrio, a harmonia, o minimalismo. A sexta dica é iluminação artificial. Ela que muitas vezes acaba passando despercebida e tem sua enorme, gigantesca importância dentro de uma obra, dentro de uma casa. Muitas pessoas, assim, quando eu digo muitas, é muitas mesmo, acaba colocando aquele único pontinho perdido no teto todo. Um bocal com uma lâmpada bulbo de cor branco frio. Você não vai ter sua casa nem aconchegante, nem sofisticada. Não importa o quanto você gaste de acabamento, quanto de dinheiro você invista na sua obra. Ela não vai ficar aconchegante, porque a iluminação ela tem o poder de destacar, ela tem o poder de valorizar. Então quando a gente pensa numa iluminação artificial feita para cada espaço, para cada necessidade, pontualmente valorizando cada item que ela precisa valorizar, posicionado estrategicamente, a gente vai ter um ambiente muito aconchegante, muito sofisticado. Então aqui, né, a dica adicional. Tá pensando em colocar uma iluminação branca na sua casa? Esquece! Agora, por favor. Né? Ó, apaga da cabeça. A iluminação branca, ela vai deixar a sua casa com aquele aspecto gélido, frio. Então sempre vai de uma iluminação neutra, um 4000K, para uma iluminação um pouco mais quente, 3500, 3200K, com a iluminação mais aconchegante, uma iluminação, meu Deus, uma iluminação que se aproxima mais daquela iluminação de pôr do sol, iluminação de sol, que dá aquela sensação, aquele quentinho no coração, sabe? Aquele conforto que a gente sente. Lembra que eu falei anteriormente que a gente tende a se aproximar dos itens que tem na natureza, que é o que transmite aconchego pra gente? A iluminação não é diferente. A gente sempre tenta imitar o comportamento do sol ao longo do dia, e a iluminação artificial ela vai vir fazer esse papel. Então já sabe. Esquece o excesso, não precisa estar colocando várias placas de LED no seu forro. Não coloca iluminação branca também. Não tem necessidade, porque sua casa não é um hospital, não é uma clínica, não é um ambiente de trabalho, é que demanda muita atenção. Sua casa é um ambiente para descansar, para relaxar, para desestressar. Então vai de um 4000K, uma iluminação neutra, até uma iluminação quente. E depois me conta se ficou realmente aquela iluminação gostosa, aconchegante, sabe? Que a gente tem vontade de ficar ali, assistir um filme, relaxar. Eu vou ficar te esperando aqui, você comentar. A sétima dica é o seu sofá. Muitas pessoas acabam, algum tempo atrás, acabou comprando aquele sofá gigantesco, cheio de pregas, que você meio que some dentro dele, porque era o sinônimo de conforto que a gente tinha na época. Só que o que acontece? O sofá é um elemento grande, robusto. Então, quando você entra na casa, quando você entra na sala, principalmente se os ambientes são integrados, a primeira coisa que você vai ver vai ser o sofá. Principalmente se ele for grande demais para o espaço. Aí ele vai roubar a cena real. Opte por sofás, né, por estofados que são mais clean, que tem aquele estofado mais liso, aqueles cortes mais lisos. Agora, por exemplo, é super em alta, né, esses estofados que são mais curvos. Mas se você não necessariamente quer estar na moda, que você não é obrigada a estar na moda, vai para um sofá mais limpo, mais clean, com um tecido mais natural, por exemplo, um linho misto, né, que mistura fibras sintéticas com as fibras naturais. Vai para uma pegada um pouco mais clean. Cuidado, não vai escolher um sofá grande demais para uma sala que não cabe um sofá grande demais, porque você não vai ter aquele ambiente harmônico, sofisticado. O sofá pode não parecer, mas ele é fundamental para transparecer esse aconchego, para deixar o ambiente harmônico. Então vamos escolher bem esse sofá, vamos olhar com muito cuidado, com muito carinho para ele, tentar escolher esses
modelos que são mais modernos agora, que tem uma tendência a ficar por muito tempo sem necessariamente sair de moda. A 8ª dica é a paleta de cores. Opte por uma paleta de cores neutras. É muito mais fácil de você conseguir harmonizar uma paleta de cores neutras do que uma paleta de cores muito vibrantes. E não, eu não tô falando pra você não usar na sua casa cor. Eu tô falando que é mais difícil de conseguir harmonizar. Então, se você optar por cores mais claras, como por exemplo um branco, um cinza claro, no máximo um cinza médio, um bege, mas cuidado com o bege que ele pode acabar deixando sua casa uma cara um pouco mais datada. Eu particularmente gosto de utilizar ele mais puxado por um amadeirado, que tem um tom mais bege, tons que são mais próximos, por exemplo, uma areia, mas às vezes ele pode deixar essa cara um pouco datada, então tem que saber harmonizar com muito cuidado quando se trata do bege. Mas é muito mais simples que você utilize essa paleta de cores básica e você use de forma pontual as cores, um pouco de cores mais vibrantes. Agora tá muito em alta utilizar, por exemplo, as candy colors, que são aquele rosa mais antigo, aquele verde menta, né, o verdezinho mais claro. Mas é importante que a gente tenha a ciência de que isso logo pode sair de moda, pode ficar datado. Vai na paleta básica que vai dar certo, que não vai ter muito erro. Lembra, o cinza claro, um branco, e aí você sai distribuindo, e lógico, isso tem que ir por toda a sua decoração. E lembre, a decoração ela vai desde a escolha do seu revestimento ao tipo de pedra da sua bancada. Então isso tem que estar distribuído de forma harmônica. O nano item é a cortina. Sim, a cortina ela tem uma capacidade muito grande de deixar o ambiente aconchegante, sofisticado, mas cuidado, não vai colocar aquela cortina assim, que é meia parede, que deixa aquela sensação meio que de achatamento, aquela sensação de que o ambiente está mal acabado. Vai colocar cortina, principalmente se você está querendo esconder uma esquadria que não é muito bonita, está querendo melhorar a iluminação, coloca a cortina piso a teto por todo o perímetro da parede. Se você não pode colocar por todo o perímetro da parede, passa pelo menos 20 centímetros de cada lado da esquadria para que ela deixe um ar um pouco mais acabado. Vai escolher sua cortina, sempre escolha cores mais básicas, cores mais neutras. A gente não quer que essa cortina ela roube a cena, que ela chame muita atenção. Ela é um elemento grande, tão quanto o sofá, tão quanto o revestimento de piso, tão quanto o teto, tão quanto as escolhas das cores das paredes. A gente quer que ela se complete, que ela faça o papel dela, que é deixar um ambiente mais aconchegante, que é controlar uma iluminação, que é fazer realmente esse acabamento. E claro, quanto mais fibra natural, por exemplo, você tiver, como um linho, um algodão, mais você vai ter aquela sensação, aquele quentinho no coração, aquele aconchego no ambiente. Mais sofisticado, logicamente, ele vai ser, porque sofisticação não tá ligado a glamour. 10º item, não menos importante, são os tapetes. Eles são muito importantes na sua decoração. Principalmente nesse caminho aí de deixar a casa com esse arzinho mais aconchegante. Existe uma variação gigantesca de tipos de tapete, de tamanhos de tapete, formatos de tapete. A primeira dica dentro dessa dica, entendeu? Opte por tapetes de pelo mais curto, que você consegue ver como é que tá a higiene daquele tapete, é mais fácil a higienização. Aqueles tapetes de pelo mais alto, mais felpudo, eles cada vez mais estão caindo em desuso, mais difícil é fazer a manutenção. E se caso, por um acaso, você falar assim, Jéssica, eu quero muito, é o sonho da minha vida ter um tapete felpudo. Coloca no seu quarto. Coloca em ambientes que tem menos trânsito de pessoas, que as pessoas vão estar passando menos ali por cima, que vai ser mais difícil a manutenção. Você vai ter que estar catando dentro daqueles pelos ali, cai pelo, cai coisa assim que você não sabe de onde é que vem. Eu já tive um tapete desse. Era horrível de fazer a manutenção. Sem falar que não faz aquela sensação de aconchego, né? Ele é um tanto exagerado. Lembra, tapete de pelo curto. E cuidado, não vai colocar o tapete pequeno demais, nem grande demais pro espaço. O ideal é que se você vai colocar na sua sala de estar ali, que ele passe um pouco, né, debaixo do sofá, que ele passe um pouco nas laterais, que ele faça esse complemento. Se ele ficar assim bem pequenininho, vai parecer que você improvisou, pegou ele de qualquer lugar e botou lá ele de forma aleatória, e não é isso que a gente quer. Tapetes em cores mais neutras também tem esse ar um pouco mais sofisticado do que os tapetes que são muito estampados, muito rebuscados. Ele tem uma variedade gigantesca de
tecidos, de estampas. Lógico, esqueci aqui agora, lembrei, quer dizer. O tapete ele também tem uma função acústica muito importante na sua casa. Ele absorve mais o som. Eu não sei se você já viu, foi, por exemplo, em teatros, tem muito tecido. E é justamente por isso, por essa capacidade de absorção do som, de tratar melhor o som dos ambientes. Faz uma composição tapete, você não necessariamente precisa ter um tapete de um tamanho só, às vezes é muito caro, é um tapete muito grande. Você pode sim fazer uma composição de 2 tapetes diferentes, de formatos diferentes, um que pode ter um pouquinho mais de estampa, outro ser um pouquinho mais neutro. Você consegue fazer essa harmonia entre os dois. Eu acho muito legal porque você consegue brincar, você consegue mudar muito fácil a cara do ambiente, redecorar o ambiente só usando um tapete. Agora, inclusive, indo na mesma linha na pegada do sofá, também está muito em alta os tapetes com formatos mais orgânicos, né? Além dos tradicionais tapetes quadrados, retangulares ou redondos. A gente tem os tapetes com formatos mais orgânicos, bem mais diferentes do que a gente tinha há um tempo atrás, e é muito legal porque tem essa possibilidade de fazer essas composições. Fez sentido pra você? Então deixa seu like aqui embaixo. Comenta se você já tem algum desses itens na sua casa, se você tá querendo muito ter, tá querendo dar aquela atualizada, aquela redecorada. Se inscreve no canal, por favor. Isso é muito importante pra mim, a gente tá indo rumo aos primeiros 1000 inscritos do canal e a gente quer muito levar cada vez mais informação para outras pessoas que, assim como você, tá aqui até o final desse vídeo. Então, um cheiro no coração e até o próximo vídeo.